Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Poliana Souza, cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino e vou te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. Esse bate-papo conta com o apoio da AstraZeneca. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever em nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje, nós falaremos sobre agosto branco, câncer de pulmão nos idosos. E agora? Por que avaliar comorbidades? O que é importante a gente avaliar? Os nossos convidados de hoje são muito queridos para mim e são muito queridos para todos nós, né, da Oncogeriatria Brasil. Eu estou aqui com a Ludmila Koch, oncologista clínica e cofundadora da Oncogeriatria Brasil. E com o Guilherme Andriatti, também oncologista clínico pelo ICESP, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e preceptor da residência médica em oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Poli. Obrigado, Lud, pelo convite. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui entre amigos. O mês de agosto é conhecido como Agosto Branco, mês de combate ao tabagismo, e essa campanha, né, ela objetiva a conscientização do câncer de pulmão. As estimativas de câncer de traqueia, bronco e pulmão para o triênio de 2023 a 2025, né, pelo INCA, são de 32.560 novos casos por ano, né, dentro desse triênio. A gente sabe que o câncer de pulmão, ele é líder em mortalidade relacionada ao câncer entre homens e mulheres. E a idade média ao diagnóstico é em torno de 70 anos. A gente sabe de algumas outras coisas importantes, né, sobre o câncer de pulmão. A gente sabe da questão do tabagismo, que é o principal fator de risco, responsável por aproximadamente 85% de todos os casos, mas a gente sabe que tem casos que afetam não tabagistas. Frequentemente, ele é diagnosticado em estágios avançados, né, quando as opções de tratamento são mais limitadas, e acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? E o screening para indivíduos de alto risco permite para a gente diagnóstico mais precoce, podem aumentar essa taxa de sobrevida, né? Isso é algo relativamente novo, a gente tem recomendações aí relativamente novas, então eu acho muito importante a gente frisar essa possibilidade, né? E é por isso que campanhas, né, de conscientização como essa são tão importantes. Acho que vocês vão poder falar muito melhor do que eu sobre isso no decorrer dessa conversa, né? O tipo mais comum é o carcinoma não pequenas células, então acho que isso vai ser interesse do que a gente pode conversar aqui hoje, né? Principalmente no cenário da doença localizada. Então eu queria começar essa conversa falando um pouquinho dessa questão anatomopatológica, definição do subtipo, e a gente fala tanto hoje, né, Lud, sobre a medicina de precisão, sobre a relação da medicina de precisão e o tumor, de tratamentos hoje diferentes aí a depender desses resultados. Qual que é o cenário da medicina de precisão hoje? Quando que a gente muda o enfoque para o paciente idoso? Queria entender um pouquinho melhor disso na visão do oncologista. Então, né, recentemente a gente teve um avanço muito grande no câncer de pulmão. Guilherme sabe disso, né? A gente tinha uma divisão que era só câncer de pulmão, não pequenas células, e isso era o suficiente para a gente, né, propor o tratamento para o paciente. Hoje a medicina de precisão traz aí, né, a possibilidade de você encontrar alvos moleculares, e esses alvos moleculares a gente já tem vários medicamentos, né, que são inibidores de tirosina quinase. Para esses alvos moleculares, então é um tratamento alvo dirigido. E a gente também tem outro cenário que seria aí baseado, né, na expressão de uma proteína, PDL1, que a gente utiliza aí para guiar o nosso tratamento baseado em imunoterapia.
Então, a gente sabe muito bem do estadiamento do tumor, né? A gente tem ferramentas para falar se o tumor é localizado, localmente avançado, metastático. E o que a gente, né, gostaria de conversar um pouco mais é o estadiamento desse paciente idoso, né, de escalas funcionais, para a gente, junto com o estadiamento do tumor, saber o nome de todas essas moléculas, saber qual é a funcionalidade desse idoso, para a gente propor o melhor tratamento para ele, não deixando de tratá-lo, né, subtratá-lo e nem supertratá-lo. Então, tá aí a importância da gente ter essas discussões aí sobre como fazer esse estadiamento aí do paciente idoso, oferecendo o melhor tratamento para ele, que não comprometa a qualidade de vida, além de ter os ganhos aí que o oncologista gosta muito, que é a sobrevida global e sobrevida livre de doença. Medicina de precisão não somente na avaliação do câncer, né, mas também na avaliação do paciente. Por que não considerar a AGA, todas as suas informações, como uma ferramenta de medicina de precisão, né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Queria ouvir um pouquinho do Guilherme, né? Assim, a gente falou do cenário da doença localizada, né, na introdução. Em pacientes idosos, a depender da condição, né, do estadiamento, entre aspas, desse idoso, baseado na funcionalidade, nas suas comorbidades, enfim, né, em uma série de questões que a gente pode conversar, a cirurgia ainda é a melhor opção, né? Sim. Mas muitas vezes, devido à probabilidade de recorrência, né, a depender também da condição clínica para cirurgia, enfim, a depender do estadiamento do tumor, a gente ainda assim vai ter indicação de tratamento sistêmico, né, para esses pacientes de adjuvância. Então, vamos tentar pensar num paciente, vou dar um exemplo de um caso, para que a gente possa pensar. Uma paciente do sexo feminino, então uma senhora de 75 anos, não tabagista, hipertensa leve, diabética controlada com hipoglicemia antes orais, ativa, faz pilates 2 vezes por semana, ela foi operada por um câncer de pulmão. A identificação de alvo molecular dela, né, teve a identificação então de um alvo molecular conhecido como EGFR, com alguns linfonodos comprometidos do mesmo lado do tumor. Tá? Para a decisão de operabilidade, tinha descrito um G8, que para quem não conhece é uma ferramenta de triagem que nós usamos, né, dentro da oncogeriatria para poder identificar aqueles idosos com maior risco de ser frágil, né, ou de ter condições que possam interferir no seu tratamento e que merece uma avaliação geriátrica ampla, descrita como 14, tá? Então, a pontuação dessa paciente foi de 14, que é justamente lá o nosso corte, né, para esses pacientes, 14 ou menos, né, a gente pensa numa avaliação mais pormenorizada. Como que você conversaria com essa paciente, né? À luz dos dados do estudo Adaura, por exemplo, o que esse estudo mostrou, o que você consideraria importante para conversar com essa paciente? Certo, Paula. Então, acho que você trouxe aqui um cenário muito importante para a gente, né? Que até 5, 6 anos atrás, discutir a adjuvância de câncer de pulmão era algo mais simples e que cada vez mais a gente está individualizando, e eu gostei muito da sua frase de não só individualizar o teste molecular, né, mas individualizar uma avaliação do paciente. Será que ele é operável? Será que ele não é operável? Será que é candidato a terapêuticas adjuvantes? Por quê? Quando a gente fala adjuvante, a gente está falando uma palavra-chave, curativo. No fim do dia, o que importa para o paciente ou é viver mais ou idealmente viver melhor. Tá? Endpoints, muitas vezes, que nós oncologistas criamos, não fazem sentido para a vida do paciente naquele momento. Então, nesse caso que você trouxe, uma paciente de 75 anos, já operada, a gente vai ter que decidir, será que vale a pena fazer durvalumab adjuvante aos moldes do PACIFIC? Não, nesse caso não. Nesse caso é uma doença operada, com EGFR mutado, a gente vai pensar em fazer osimertinib adjuvante. Vamos lembrar que essa adjuvância é por 3 anos. Então, eu vou ter que pensar muito bem. Será que o endpoint desse estudo é robusto para oferecer um tratamento por 3 anos para essa paciente? Então, a gente vai se basear no endpoint principal, que é sobrevida global. Esse estudo mostrou um ganho de sobrevida global, é claro, numa população geral. Agora, o segredo é individualizar
paciente, 75 anos, hipertensa, diabética, será que ela estava representada na Daura? Acho que quando a gente fala em oncogeriatria, a gente tem que pegar o estudo, olhar as subpopulações e, peraí, quantos por cento tinha acima de 65, 70, 75 anos, né? No Daura, por exemplo, essa paciente, ela estava representada, tá? Então, claro, oferecer um tratamento adjuvante, a gente tem que pensar toxicidades e benefícios. Mas nesse caso, então, com ganho de sobrevida global, isso tem que ser discutido. Acho que vale a pena só ressaltar por último que essa decisão é uma decisão compartilhada. Acho que cada vez mais a oncologia tem sido uma decisão compartilhada, pesando risco e benefício. Interessante isso, né? Assim, principalmente quando a gente vê a inclusão dos pacientes idosos, né? E os idosos mais idosos, que é o que a gente tem uma grande dificuldade nos estudos, e acho que esse é um grande chamado que a comunidade oncogeriátrica, né? Quem estuda a oncogeriatria faz. A necessidade que a gente tem de que as pesquisas incluam o nosso paciente do dia a dia, né? Porque não dá para fugir dessa realidade, né? A gente vive um momento em que muito claramente, cada vez mais a gente vai ter paciente idoso. Como assim a população mais acometida é a população menos investigada, né? Então, fica aí a provocação para que os estudos possam estar incluindo cada vez mais, né? Eu acho que a tendência, né, dos estudos com essa população idosa, e a gente sabe que a população acima de 8 anos é a que mais vai crescer, especialmente, né, nos países, né, subdesenvolvidos, é colocar alguns critérios, né, baseados no Charson, como de comorbidades, enfim, para mostrar um pouco mais daquele paciente que chega no nosso consultório, né, para a gente decidir sobre essa questão, principalmente sobre a adjuvância, né, dos ganhos que a gente tem, todos os ganhos são contabilizados em 5 anos. Então, depende muito da expectativa de vida desse paciente, né, o quanto ele vai viver para receber esse benefício, né, que a gente viu nesse estudo. Lude, eu estou aqui pensando, né? A gente tem várias ferramentas para avaliar esse paciente. Eu acho que dentre as ferramentas que a gente tem, né? É lógico que não é uma dimensão só desse idoso que vai nos ajudar a tomar decisão, são todas elas. Mas o que eu fico pensando, principalmente naqueles pacientes com antecedente de tabagismo, é que esses pacientes, eles são pacientes que têm uma chance grande de ser polimórbidos, né? Multimórbidos, né? Que a gente fala hoje, de ter várias outras patologias. A gente vai ter que usar alguma ferramenta, né, de comorbidade para ajudá-los. Nós, enquanto geriatras, vamos usar as ferramentas também de comorbidade, de intensidade, para ajudar vocês a tomar essa decisão, né, expectativa de vida, enfim, funcionalidade. Mas a gente está falando aí de um tratamento por cerca de 3 anos. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que pode levar à descontinuação, assim, das toxicidades, os principais efeitos adversos, né, que podem levar à descontinuação. Essa droga, né, ela já é utilizada há bastante tempo, né, o osimertinib, no cenário metastático, então a gente tem essa experiência, né, do cenário metastático. Então, os principais efeitos colaterais dessa droga é em relação à toxicidade cutânea, pode dar rash, pode dar ressecamento da pele, né, pode acometer as unhas, né? Então, para a mulher isso pode ser uma questão, porque fica com as unhas um pouco mais comprometidas, enfim, ressecadas. E toxicidade, outra importante, é gastrointestinal. Pode dar um pouquinho aí de alteração do gosto do paladar, mas especialmente diarreia. E diarreia no idoso, a gente sabe, né, que pode levar a uma cascata não muito boa, né? Pode levar a distúrbio hidroeletrolítico, a síncope, queda, né, uma fratura. Então, a gente precisa, na hora de prescrever o medicamento, orientar muito bem sobre a possibilidade desses efeitos adversos e ter alguém para fazer esse acompanhamento, né? O paciente precisa contar com esse suporte, seja do médico, seja da sua equipe de saúde responsável, né, para esse segmento dos pacientes, especialmente com medicação oral. Porque quando o paciente tem que vir para receber a medicação, está todo mundo ali fazendo perguntas para ele, mas quando ele está recebendo essa medicação que é dispensada a cada 28 dias, ele pode passar dias, né, sem falar com você. Então, é ter perto
esse suporte ao paciente, e caso as toxicidades, né, sejam desfavoráveis, a gente pode até fazer um ajuste de dose, mas aí é muito conversar com o paciente o que ele pode, né, suportar, usando de todas as ferramentas que a gente tem, né, a gente tem que fazer uma prescrição, se acontecer rash, se acontecer diarreia, e enfim, ter alguém que ele possa se comunicar e reportar esses eventos adversos para minimizá-los e maximizar aí a eficácia do tratamento. Interessante isso, né? Enquanto você estava falando, eu até pensando no exemplo, né, da paciente, eu falo, poxa, uma paciente diabética que pode ter neuropatia e de repente faz um rash cutâneo, talvez já tenha, né, uma alteração aí de marcha pela própria neuropatia, e ela faz uma diarreia, desidrata, a gente vai somando fatores. Então tá aí a importância não só da avaliação, mas como do segmento, né, tanto com o oncologista quanto segmento clínico desse paciente, as comorbidades precisam estar muito bem controladas, né, e da navegação, né, dessa paciente, que coisa importante da gente pensar, né, acho que são questões que precisam ficar, né, para a gente quando a gente vai fazer esses tratamentos. Guilherme, os idosos incluídos, a gente já falou, né, nos estudos, a gente já colocou que eles incluíram a população idosa. Mas é a população idosa típica de câncer de pulmão que estava nesse estudo? Assim, o que você acha a sua crítica, né, a esse ponto? Você acha que representa bem o idoso real que chega no seu consultório? Por exemplo, se a gente pegar o Pacific, né? Lembrando, o Pacific foi um estudo que pacientes que não iam para cirurgia, faziam quimio-radioterapia e depois faziam durvalumab por 1 ano. A gente pega o Pacific, 60% dos pacientes tinham pressão alta, 1/4 era diabético, 10% tinha um grau de disfunção renal. Claro que aqui, quando a gente fala de imunoterapia, que é o durvalumab, normalmente são efeitos que é essa palavra, né? Manejáveis. Mas o que é manejável, né? A gente tem que tomar cuidado. Um dado do Pacific que eu acho interessante foi, por exemplo, a diferença de pneumonite nos pacientes abaixo de 75 ou acima de 75 anos. Essa diferença foi de 5 para 8% de pneumonites graves. Veja, não é um número baixo, super baixo, mas foi uma diferença que não de 2 a 3%. Não foi uma diferença muito significativa. Lembrar, quando eu estou falando de adjuvância, eu estou falando que esse paciente poderia já estar curado sem a droga. Claro que essas drogas, como eu disse, elas aumentam a sobrevida. O oncologista adora esse endpoint de sobrevida global. Mas mais do que isso, não é só viver mais, é viver melhor. E Lude, o que você me falaria da tolerabilidade, né, das drogas nesses estudos com esses pacientes? E qual que é a importância, o Guilherme falou, né, do desfecho que brilha os olhos do oncologista é sobre a vida global, né, e o desfecho que brilha os olhos, né, do geriatra e, enfim, do paciente, muitas vezes, é a qualidade de vida dele durante o tratamento. Como que foi isso nos estudos? Eu acho que assim, a gente teve um avanço muito grande no cenário da radioterapia, né? A radioterapia que a gente tinha no passado e a radioterapia que a gente tem hoje evoluiu bastante, né? Pensando primeiro que esse paciente faz tratamento combinado de quimio e radioterapia e depois vai para o durvalumab. Pode ter pneumonite só da radioterapia, dependendo do volume irradiado do pulmão. Então, nesse cenário, as técnicas melhoraram bastante. Aí, depois que esse paciente termina essa parte do tratamento, a gente faz uma imagem para seguir aí com durvalumab durante 1 ano. Quais são os principais efeitos em relação, né, ao durvalumab, que é uma imunoterapia? São eventos imunomediados. Então, pode ser pneumonite no pulmão que já foi irradiado, né? Pode ser tiroidite, pode ser encefalite, todas as ites, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, orientar bastante esse paciente sobre qualquer mudança que ele tem aí em relação à falta de ar, se uma atividade que ele fazia antes, ele não está conseguindo mais fazer, se ele está com um pouco mais de tosse. Essas queixas devem ser valorizadas. E esse paciente deve ser examinado, deve olhar a saturação de oxigênio e, a depender, né, da gravidade, fazer uma tomografia para a gente ver aí esse cenário da pneumonite. Por quê? Porque
O tratamento é corticoterapia, se a gente tiver uma pneumonite. O paciente idoso, se tem diabetes, se é hipertenso, a gente pode, né, com tratamento para controlar o efeito colateral, pode também dar, né, eventos não tolerados, né, por esse paciente. Então, eu acho que é muito isso, é um time, o paciente e a equipe de saúde, e a gente precisa orientar. Eu falo, a gente precisa orientar, não é só ali no termo de consentimento, né, checar tudo aquilo, não, a gente precisa orientar e precisa estar alguém junto desse idoso, ele precisa ter um bom suporte, né, social, para estar junto, né, e reportar qualquer evento adverso que seja manejável. Aí você me fez pensar aqui na importância da pré-habilitação e da reabilitação, né? Pensar que é um paciente, a gente está falando aqui de pacientes que foram submetidos a tratamento cirúrgico, né? Não um paciente que está lá sem uma parte do seu pulmão, isso é, eu já tenho uma redução aí da sua capacidade, né, respiratória, então a importância da fisioterapia antes de iniciar todo esse processo, mas a importância dela não parar depois da cirurgia, né, desse paciente manter a sua reabilitação global, mas, né, nesse ponto que a gente está discutindo, a respiratória, né, até para caso ele desenvolva uma toxicidade, como a que você falou agora, né, uma pneumonite, ele tem a reserva também, né, para também tolerar de uma maneira melhor essa toxicidade, responder melhor ao tratamento. E a gente às vezes não pensa nisso, né? Muitas vezes a gente não pensa, né? Que junto no pacote do tratamento tem que vir a prescrição, né, da pré-habilitação antes da cirurgia e depois da reabilitação desse paciente, né? É porque diafragma, né, conta como músculo, né? Então ele precisa, né, a gente fala muito do treinamento para evitar fadiga, enfim, mas o treinamento, né, respiratório, né, da musculatura acessória é muito importante para esses pacientes, né, que geralmente os pacientes que têm a doença localmente avançada são pacientes tabagistas, né? Muitas das vezes eles não foram operados, mas tem a presença do tumor ali, aquela região é uma região que não está funcionando. Então, realmente, a fisioterapia aí é um grande parceiro, né, para a gente nesses pacientes. Acho que a avaliação geriátrica de uma forma global, a reabilitação pensando em todas as suas frentes, não só na fisioterapia, né, mas também manter a condição nutricional, mas a fisioterapia, neste caso, ela é mandatória, né, assim, ela tem que estar presente, ela tem que estar envolvida nesse cuidado. Então, acho que é importante a gente lembrar, né, que para melhorar desfecho, a gente precisa lembrar dessas questões. Acho que tudo que a gente conversou até aqui, né, são questões fundamentais para a gente compreender melhor como os dados desses estudos, né, que vocês apresentaram, tanto a Daura quanto o Pacific, como podem ser aplicados à população idosa, né, que frequentemente vai ter características clínicas muito diferentes da população mais jovem, né? E como é importante a gente pensar em como os conhecimentos gerados pela oncogeriatria, pela avaliação oncogeriátrica, podem ajudar os médicos a tomar as decisões de uma forma mais informada a respeito desses pacientes quando eles vão pensar no tratamento, né? Então, para finalizar, Gui, eu queria que você falasse sobre outro ponto importante na discussão, que é a gente pensar em questões de custo-efetividade, se a gente tem, né, algo a esse respeito, e como os estudos de mundo real podem nos ajudar, podem nos trazer insights na aplicação prática sobre o uso dessas terapias, se tem algum impacto na rotina clínica, né, principalmente impacto econômico, a gente tem que pensar aí, né, na toxicidade financeira também dos tratamentos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que esse ponto que você trouxe, Polly, é fundamental, né? Cada vez mais a gente tem visto ganhos em oncologia, então aqui a gente está falando de duas drogas que mudaram o paradigma do câncer de pulmão, né? Uma imunoterapia por 1 ano e uma terapia-alvo molecular por 3 anos. Mas isso tem um custo, e um custo não é baixo. Então, a gente tem que adequar isso ao acesso do Brasil. 3/4 da população brasileira depende direto ou indiretamente do SUS. Então, poxa, como será? Será que isso se justifica quando a gente for conversar
para que isso seja aplicado amanhã, né, na prática clínica e até disponibilizado de forma ampla, alguns estudos nacionais já mostraram, brasileiros, né, de 2020 para cá, que sim, né? Por que é custo efetivo, né? Da onde vem isso? Primeiro que a gente tem que se adequar à nossa realidade, ao Brasil. Então, custo efetivo no Brasil. Segundo, imagina um cenário, imagina que um paciente fazendo uso de osimertinib, eu vou poupá-lo de uma recidiva em sistema nervoso. E esse número, na verdade, talvez seja um dos mais impressionantes do Adaura, é a diminuição de recidiva em sistema nervoso, porque muitas vezes uma dessa recidiva é suficiente para que esse paciente fique acamado, fique debilitado por semanas a meses no hospital. Então, quando a gente faz um estudo de custo-efetividade, a gente vai levar em conta, poxa, se eu paro um paciente de um desfecho assim, talvez eu esteja poupando o sistema como um todo de um custo de uma internação prolongada, de uma cirurgia, de diárias de UTI. Então, o paciente de estudo clínico, a gente brinca que é um paciente difícil de achar na vida real. Acho que os estudos de oncologia, cada vez mais, estão tentando trazer esse paciente de vida real para que a gente não fale, não, mas esse não é um paciente do estudo clínico, né? Ele não estava no estudo clínico. Ou, será que a gente consegue discutir isso para ampliar o acesso, que seja aqui para a nossa realidade SUS, né? Você estava falando da custo-efetividade para o sistema e eu estava aqui pensando na custo-efetividade para o paciente e para sua família, né? Porque é muito difícil também você ter uma pessoa, seja ela idosa ou não, mas dentre os idosos isso é muito mais comum, dependente, né, dentro da sua casa, e alguém ter muitas vezes que parar o seu trabalho para poder executar esse cuidado, né? Então, acho que essas discussões precisam ir muito além, né, dessa questão da custo-efetividade. Eu acho que, perante todas essas informações que a gente conversou hoje, acho que um dos principais recados é a importância de uma avaliação geriátrica importante, né, completa desses pacientes, e a discussão, né, compartilhada com esse paciente, a gente poder tomar decisões compartilhadas e também do cuidado compartilhado entre todos os profissionais que cuidam desse paciente. Acho que é fundamental a gente ter isso em mente. Bom, eu ficaria aqui muito mais tempo com a gente conversando, né, sobre esses assuntos, mas infelizmente a gente precisa terminar. E eu queria pedir para vocês deixarem aí a mensagem final de vocês, né, como vocês falaram bastante disso, mas o que vocês consideram, né, das principais formas para otimizar essa jornada dos pacientes idosos com câncer de pulmão? Eu diria que, bom, primeiro agradecer, tá, Lud, Polly, nossa, muito bom estar aqui, é um privilégio de Pra coração. gente também é um privilégio te receber. E pensar que o que a gente está discutindo aqui não é a exceção, acho que é a regra. A regra é ter um paciente idoso com multimórbido no consultório que não está necessariamente muito bem encaixado no estudo clínico e eu preciso de ajuda para tomar minha decisão. Será que a minha toxicidade esperada vale a pena? Essa decisão tem que ser compartilhada. Não adianta, como muitas vezes era antigamente, a gente ter uma prescrição impositiva. Acho que isso não passamos já esses dias, né? Então, essa decisão compartilhada acho que é a chave. Eu acho que isso, né, só melhora o acesso desse paciente, né, com as comorbidades controladas, até os ganhos do oncologista de sobrevida global e sobrevida, né, livre de progressão. Então, esse conhecimento de oncogeriatria é para expandir aí, né, e usufruir o que a gente tem de resultados aí dos estudos, como, por exemplo, do Adaura e do Pacific, que foram discutidos aqui. Muito obrigada pela presença de vocês e por tudo que vocês dividiram aqui com a gente hoje. Bom, nesse episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós conversamos sobre agosto branco, câncer de pulmão nos idosos. E agora, né? Por que avaliar comorbidades e o que mais a gente avalia nesses pacientes? Eu espero que esse bate-papo tenha proporcionado um olhar ampliado sobre o câncer, né, de pulmão nesses pacientes idosos, sobre câncer em envelhecimento. Agradeço novamente à AstraZeneca por ter apoiado essa nossa iniciativa e gostaria de lembrar a todos para se inscrever no nosso site, nos nossos canais nas redes sociais, para ficar atualizado naquilo que se refere à oncogeriatria. Agradecemos novamente a audiência de todos. Até o próximo episódio.
Tchau.